de finados é uma data muito especial, muito particular, né? São outras energias no ar, a gente vai falar de quem se foi, na verdade, e para nos ajudar nessa nossa conversa, a gente conta hoje também com a presença do Jorge Lordello. Boa tarde, viu, Lordello? Boa tarde, senhora. Você gosta desses assuntos, né? Eu adoro, amanhã dia dos finados, eu lembro do meu pai, também, adoro, né? E eu vou estar com o meu Twitter, quem quiser fazer pergunta para a Márcia, manda para mim, que a gente vai fazer aqui ao vivo, é o @Jorge Lordello no Twitter. Exatamente. E o Facebook é o Jorge Lordello Oficial. Eu vou ser um caminho aqui para vocês falarem com a Márcia Fernandes. Ótimo, viu? Márcia, a data de finados, qual o significado realmente dela? O que representa, né, para nós que continuamos aqui? Como é que é isso? Não existe o dia das crianças, o dia... Então se comemora o dia dos mortos. Na verdade é isso mesmo. É comemoração, uma palavra que se usa para isso mesmo. Comemoração. Porque no México é o dia de los muertos e é tudo muito colorido, muito fantasiado. Uma festa, né? As caveirinhas, elas são demais de lindas, né? Todas coloridas, fantasiadas, muito verde, muito amarelo, muito vermelho eles usam, né? Então, pra gente, aqui já não é assim. Parece que a gente fica triste no dia. Não, é um dia de lamentação. Um dia de lamentação, de lamúria. E na verdade é um dia de comemoração de quem já se foi. Existe sim esse dia para isso. Você sabe que lá nos outros planos, eles se reúnem para receber energia nesse dia. Um Pai Nosso que a gente faça, uma oração. O desencarnado sente que a gente está lembrando dele. É importante, né? Isso, né? Se usa muito mesmo, as pessoas podem estranhar, mas a palavra comemoração, porque ninguém está celebrando a partida, mas está celebrando o privilégio de ter vivido com essas pessoas durante o tempo que Deus determinou. É a saudade, né, que elas deixam realmente na gente. É esse vínculo afetivo que vai muito além da morte. A morte não rompe esse sentimento. Né? Esse amor continua sempre. Parece que une mais ainda, né? O amor é um laço eterno. Então, você desencarna, mas você fica na lembrança daquela família. Num dia de finados, você fica reunido com o teu pai, com o teu avô, com a tua avó, e vem para receber essa lembrança. É muito importante. Muito importante. Para você, Lordello, como é que você vê essa data? Sônia, eu vejo uma data de uma lembrança feliz. Eu acho que a gente tem que lembrar de quem partiu, a gente tem que lembrar da saudade daquela coisa boa. Eu tive uma mensagem que eu recebi do meu pai quando ele faleceu. Meu pai faleceu. Você recebeu uma mensagem? Meu pai faleceu abruptamente, com saúde. Eu estava viajando, recebi a notícia, eu voltei para São Paulo, enterrei meu pai e estava sem chão, porque ele não estava doente. Peguei meu carro, fui para Paraty, escolhi Paraty, fiquei lá sozinho. No terceiro dia, eu queria entender o que era a partida de um pai que morreu muito cedo. E naquela oportunidade, eu li apareceu no terceiro dia uma frase na minha testa. E essa frase dizia o seguinte, e essa frase, Sônia, eu digo para todas as pessoas que perdem entes queridos que eu gosto, até disse para você. É verdade. Eu liguei para você para te falar essa mensagem que eu recebi do meu pai. A mensagem foi a seguinte, Márcio, meu pai disse o seguinte, filho, eu estou num lugar muito bom, estou vendo você. Se você estiver bem, for o melhor filho, for o melhor amigo das pessoas, o melhor profissional, eu vou estar muito bem aqui. Se você estiver triste, chateado, mal, eu vou ficar mal aqui. Quando eu vi essa frase passando na minha cabeça, pedi a conta no hotel para ir embora para São Paulo e só lembro do meu pai com felicidade. Agora, eu tenho gente na minha família, uma tia minha falecida, que ela perdeu meu tio, um amor de 50 anos, e no dia seguinte ela perdeu a memória. Que coisa! Foi uma amiga da minha mãe que perdeu a mãe dela e parou de andar. Travou as pernas dessa pessoa, ela passou uma vida numa cadeira de roda. Então a morte pode trazer uma tristeza muito grande e amanhã pode ser um dia muito triste para as pessoas, como pode ser um dia de alegria no sentido de você lembrar com saudade. Se chorar, e chorar um choro gostoso e não um choro amargo. Exatamente. De falta. É o que a gente vai tentar dar uma aliviada hoje aqui, através da Márcia Fernandes, do Jorge Lordello, não é? Para que seja um dia, eu acho, pelo menos, né, falando da minha experiência, triste demais, mas realmente a gente tenta amenizar justamente com essa história de mandar uma energia boa para um outro plano em que a gente acredita e poder acreditar
acreditar que eles estejam em outro plano. É uma coisa que conforta o coração da gente, né? Fica a possibilidade de um encontro no futuro. Então, todas essas coisas existem e vão tentando acalmar essa que é a maior dor do ser humano. São duas, não é? Porque só nós, pelo que se sabe até hoje, tem a consciência do reino animal, é que tem a consciência da própria morte, da finitude da existência, e ter que conviver com a própria morte e a finitude da existência daqueles que a gente ama. Então, eu acho que é uma carga dolorosíssima, mas que a gente tem que aprender a encarar de outros pontos de vista, que é exatamente isso que a Márcia estava falando, e o Lobelo também, essa história de olhar pelo outro lado, o privilégio que foi, e às vezes até não foi uma coisa dolorosa também, mas de gente que a gente ama e que vai continuar fazendo falta sempre. E a gente aprende a conviver com essa dor. Bom, para começar a amenizar, o que se faz num dia como esse? O que eles esperam receber para quem acredita nesse plano espiritual? É a oração, é a vela, é uma visita ao túmulo. Quem não tem túmulo, né? Que é o meu caso, por exemplo. Meu pai foi cremado, assim, essas foram espargidas, essa coisa toda. Muita gente joga no mar. E aí, o que você faz no momento disso? Porque você perde a referência física. Essa se vai. Eu sempre fui a favor de cremação. Hoje eu falo, puxa vida, eu gostaria, sabe, que meu pai tivesse um túmulo e que eu pudesse amanhã ir lá e colocar uma flor para ele. E a gente não tem. Então tem que aprender a conviver com isso também. O que a gente faz? Um dia como amanhã, primeiro, pode acender uma vela. Se a pessoa for ao cemitério e quiser acender vela no cemitério, não pode acender vela em tumba. Não. Tem que acender no cruzeiro. Pois é. Então, é no cruzeiro. O cruzeiro é o local onde todas as almas já benditas, porque existem almas malditas rondando o cemitério. O cemitério não é brincadeira, é um lugar onde as almas penadas ficam também rodando. Então, vá para o cruzeiro e acenda uma vela ali. Depois disso, vai para a campa. Certo? Orar. Acende primeiro a vela no cruzeiro, na cruz, né, que sempre tem, todo cemitério tem uma cruz central, todo cemitério e aí vai para o túmulo. Depois vai para o túmulo. Orando sempre um Pai Nosso, com alegria nesse sentido, né? Com o coração alegre, porque você vai estar com saudade daquela pessoa. Por mais espiritualizada que você seja, eu amanhã tenho o túmulo da minha irmã, que faz 6 meses. Exatamente. Por mais espiritualizada que eu seja, lógico que vai doer. Lógico que vai ter a dor da saudade, a dor da falta que a pessoa faz na terra. Mas não devemos ir para chorar. É um dia de alegria e de encontro. Alegria na alma. Porque lá no céu, entre aspas, ou em qualquer momento em que eles se encontrem nos planos, eles vêm para cá amanhã para receber isso. Então, você que não tem nenhum ente querido que desencarnou, põe uma velinha para todos os desencarnados. Um deles vai receber com certeza. Isso é importante no dia de hoje. Pode, por exemplo, quem perdeu alguém, acender a vela dentro de casa. Tem muita gente que não gosta de ir no cemitério. Você põe a velinha dentro de casa, mas do lado direito dela, um copo com água, para purificar este fogo que você está acendendo. Então põe a velinha e do lado direito um copo com água. Aí tudo bem. Nenhum miasma, nenhuma vai se aproximar. Exatamente. Isso é dirigida para aquele ente querido para aquele ente amado. Tá certo. Tem pergunta? Sônia, tem muita pergunta, mas eu tenho algumas repetidas. Eu vou falar da Joyce. A pessoa que perde um ente querido, principalmente recente, a Joyce perdeu a mãe dela faz 3 meses. A pessoa quer saber se o ente querido está bem ou não está bem. Por quê? A própria Bíblia fala do céu e do inferno. Isso é fato, está na Bíblia. Então, a Joyce, ela pergunta para você, Márcia, ela perdeu a mãe faz 3 meses, ela quer saber se a mãe dela está bem ou não. E ela deu a data de nascimento e de morte. Isso tem alguma coisa que pode ajudar essas datas ou não? Tem sim. Ela pode fazer os 16 Pai Nosso para a mãe dela, que a mãe dela vai receber. E se você quiser me dar a data, exatamente assim. A gente consegue fazer, eu faço psicografia, na verdade eu faço psicofonia. Eu escuto o meu fala, eu escuto e passo para diante. Então, nesse caso, a gente poderia saber se a mãe dela está bem ou não. Só a data de nascimento foi agora, 12/7/2013. 12/7/2013.
Foi agora que ela desencarnou e ela nasceu em 20 de 1 de 54. 20 de 1 de 54, a mãe da Joyce. Certo. Eu imagino Com que ela deve... certeza ela está bem. Tá? Com certeza ela está bem. Olha, por exemplo, e a Marcela falar disso daqui a pouco, ontem o Naldo Bene, né, esse famoso cantor de funk, enterrou a mãe. Amanhã já é finados, quer dizer, ele vai viver uma coisa na sequência da outra, muito, muito dolorosa. Então eu queria que você me falasse dessas pessoas que de repente perdem a mãe, né, e no outro dia já é finados, como viver com essa coisa toda. Mas antes disso, tem o André aqui, que André Góes Souza, ele também, a semana inteira ele me pediu para deixar essa pergunta para você. Ele nasceu no dia 28 de dezembro de 1985. Ele quer saber sobre espiritualmente por que os signos Virgem e Capricórnio devem evitar ir em cemitérios e por que devemos sair de costas dos cemitérios, né? E aí ele quer saber se tem a ver com a data de nascimento. É verdade que Virgem e Capricórnio devem evitar ir a cemitérios? O signo, por exemplo, meu ascendente é Capricórnio. Então, os signos de Virgem e Capricórnio, sem nenhuma observação, ou seja, todos são médiuns, bem médios. Então significa que eles podem se ter em levar alguém para casa. Tranquilamente alguém para casa. Virgem e Capricórnio. E o pessoal de Libra também. Entra, falando em horóscopo, né, para a gente determinar. Virgem e Capricórnio. Horóscopo na parte espiritual. Na parte espiritual. Então. E tem que sair de costas mesmo? Quem é de Virgem e de Capricórnio? Tem que sair de costas. Porque encosto, quer dizer, vem aqui. Ele vem aqui nas minhas costas. Então eu vou sair de frente para não ter ninguém se encosta. Gente, é como se fosse uma pessoa viva que se aproxima de você. Com você e cai junto. Ela encosta. Ela encosta nas tuas costas. Exatamente. Então, sai de costas para que não tenha essa coisa do encosto. E em relação à data de aniversário, 28 de dezembro de 85? Exatamente, ele tem mediunidade, né? Ele é Capricórnio. Certo. Tem uma mediunidade afloradíssima. Faça o curso de Reiki. Reiki é bom para todo mundo que é médium e não quer mexer com o espiritismo. Ai, não quero ser espírita. Tá bom, faça um curso de Reiki, que é técnica pura. E aí você vai aprender a aplicar o Reiki nas pessoas. E é muito bom para todos. Energia, né? A energia do Reiki. Reiki. Como se fosse um passe mesmo. É como se fosse um passe mediúnico. Entendi. Aí Mas é o máximo. Muita gente, é técnico, sabe? Sei. E você vai ajudar um monte de gente. Com toda certeza. A Ana Paula de Santo André, ela perdeu a mãe também recente, tem 2 meses. Ela me disse o seguinte: falou, Ordelo, eu não consigo, eu não tenho coragem de ir à igreja. Amanhã é finados. Então ela pergunta para a Márcia: Márcia, isso está errado da minha parte? Eu devo ir ou não? Não está errado. Se ela não tem coragem, fica quietinha na sua casa, faça um oráculo, põe uma velinha, coloca um copo com água, reze na sua casa que Deus está presente da mesma forma. Não é errado, não. Não é. Eu também acho que não seja errado, embora não seja especialista, é só minha opinião de ser humano mesmo. A gente falou, inclusive, dessa história de mortes recentes, o caso do Naldo ontem, a família também do Cleiton Frack, não é? Que é revelado aí para o Brasil inteiro pelo Astros e da banda Artipela, ele era o ex-vocalista, também sepultaram o menino ontem, e essas pessoas já têm que viver um dia de finados amanhã. Como é que fica isso? O que eles devem fazer amanhã? Porque a morte é muito recente, eles não têm como imaginar como estão esses entes queridos, né? Não dá. Ele pode estar dormindo, pode estar num plano espiritual ainda dormente para acordar e continuar a vida. Mas amanhã é um dia de comemoração das almas. Então põe uma velinha. Tá? Independente de ter morrido um dia, 2, 3, está morto. Então amanhã é dia dos mortos. Põe uma velinha para a pessoa, coloca um copo com água, vá a uma igreja orar um Pai Nosso, é importante, sim. Certo. E as pessoas que têm entes queridos cremados? É a mesma coisa, põe uma velinha, coloca... Mas não tem de casa mesmo, faz na igreja. de casa ou na igreja. Não tem problema nenhum você pôr velinha com um copo d'água em casa e peça para o seu pai querido que ele esteja bem. Diga para ele: olha, pai, eu estou aqui. Uma conversa mesmo, eu estou aqui, estou te mandando energia, espero que o senhor caminhe bem, que o senhor esteja bem. É
uma conversa que se tem com os desencarnados. Eu tenho certeza que o dia de amanhã eles vão ouvir, porque é aberta. A porta é aberta para todos virem para a Terra. Então, não é um que está passando, nem dois. São todos. Então, amanhã é um dia muito sagrado. Exatamente, né? Bom, daqui a pouco a gente continua, vou dar só um recadinho. O Lordelo tem perguntas lá também. E eu queria perguntar para a Márcia, é meio pessoal, mas não é público, porque eu queria falar do meu primo, do Chorão. Ele é uma pessoa que está sepultada, mas que já tinha expresso em vida a vontade de ser cremada. E assim, eu gostaria de ir lá no túmulo, eu gostaria de levar uma flor, o meu primeiro finados, sem ele. Mas primeiro que o cemitério vertical me causa muita angústia. E segundo, que parece que mas não sou eu, claro, uma parte da família não pôde atender esse pedido dele. Então eu queria saber como é que fica isso espiritualmente. O Lordelo também tem perguntas do Twitter, mas agora a gente vai... Se dissesse tudo, um sentimento bom que me leva pro outro mundo, a vontade de te ver já é maior que tudo. Não existem distâncias no meu novo mundo. Mas juntos conheceram o sucesso, o preço. Aí, né, gente? Vocês viram essa homenagem aos artistas que se foram esse ano. Tinha deixado aqui uma pergunta para a Márcia, que é justamente isso, no caso do Chorão, e podem existir muitos outros casos assim. A pessoa deixa expressa, não por escrito, mas sempre comenta com a família que queria ser cremado, teve o pai cremado, não é? E de repente continua sepultado, foi sepultado, continua sepultado. Isso me dá uma angústia, parece que de alguma maneira ele está preso por aqui. Claro que ele não está naquela gaveta, a alma, né? O espírito já se descolou, mas parece que tem alguma coisa que ainda prende ali, não era aquilo que ele desejava. Então eu fico preocupado com isso, cismada com isso. Como é que a gente pode encarar essa situação? Para ele agora tanto faz, isso era uma preocupação mais terrena? Para ele tanto faz, ele é alma, né? Ele deixou de ser corpo físico, cremado, não cremado, enterrado, não enterrado. Apesar de uma vontade expressa não ter sido atendida, isso não conta mais. Depende muito da alma dele, do entendimento dele. Como ele era um menino que estava tudo bem, inteligente, rápido, ele vai ver isso uma questão assim, inteligente, rápido, e vai prosseguir. prosseguir outra dimensão mesmo, com certeza. Né? Outra dimensão. Entendi, perfeito, viu? Sônia, o que eu percebo no Twitter é o seguinte: com a chegada do dia de finados, as pessoas ficam muito sensíveis. Isso é fato. E muita gente quer saber, tem duas perguntas aqui que muita gente fez a pergunta igual. Uma delas é a Vivi Araújo, ela fala o seguinte: eu sonhava muito com a minha mãe, sonhava muito. De uma hora para outra eu parei de sonhar. Então ela achou estranho, o que isso pode significar? E a outra questão é a da Gabi, lá de Paraty. Ela fala: boa tarde, perdi meu pai, tem 25 dias com câncer e eu não aceito essa perda. E ela gostaria de saber se o pai está bem ou está mal. Muita gente quer saber, como é que eu fico sabendo que meu ente querido está bem ou está mal. E no caso da Vivi, ela parou de sonhar de uma hora para outra com o ente querido dela, se isso é uma coisa boa, ruim. Você sabe que essa pergunta, saber se está bem ou está mal, é válida, porque 80% das pessoas que morrem ficam tão aflitas que não vão embora. É muita gente. Então, assim, 80% dos desencarnados ficam numa aflição, chamando a família. Por isso não precisa berrar, chorar, pedir para voltar. Isso vai atrapalhar a passagem da pessoa. E sim, orar pedindo: olha, vá com Deus, teu caminho agora não é esse. É um bate-papo que você tem que ter com o teu ente querido. Porque muita gente fica, infelizmente, e fica no umbral. O que é umbral? É um lugar escuro, é um lugar de trevas. Então, se desencarnou, peça a Deus para ele se encontrar, se encontrar primeiro e depois encontrar os amigos desencarnados e etc. Em outros planos, né, gente? Certo. Agora, tem como saber, as pessoas estão muito aflitas, né? A pessoa quer saber, o pai, é a data de nascimento, a data de morte, como é que seria saber se o ente está bem, está mal? Só psicografia, isso mesmo? Só numa sessão
Um espiritualista. Procurar um bom um cara que faz psicografia ou psicofonia. Dia 20 de dezembro, inclusive, eu vou ter uma palestra onde eu faço isso. É mesmo, sabe que bom. Legal, né? De repente você pode ter sua resposta. Dia 20 de dezembro a gente vai ter a palestra. Então, na hora, o desencarnado vem e diz assim: Dona Márcia, avisa que eu estou aqui e que eu gostava de morango. Então, ele fala uma coisa que só a família saberia para identificar. Exatamente. Senão é uma palhaça. Muitas vezes, infelizmente, as pessoas fazem palhaçada em cima desse tema. Certo. Então, é muito séria a comunicação. Ela é feita em sessões de psicofonia ou psicografia. Fora isso, você pode sonhar, você, filho, pode sonhar com teu pai e de repente tá no teu plano, abraçadinho com você. Isso pode existir também. Isso pode existir também. Sei lá, né? Não sei se eu devo contar, mas assim, engraçado que o Lordelo estava falando uma coisa, que depois de 3 dias que o seu pai morreu, você teve uma mensagem dele. 3 dias depois que meu pai morreu, eu tive um sonho com meu pai. E assim, hoje eu tenho a nítida sensação que ele deve estar muito bem, porque o sonho era muito bonito, sabe? Era assim, no centro de São Paulo, na Avenida São Luís, que é uma avenida que eu adoro, e era uma parada, eu não sei que tipo de parada que era, mas era tipo uma festa. E eu estava com meu filho, que hoje é um adulto, tinha 1 ano, eu estava no colo com ele, e de repente a gente estava ali no meio daquela festa toda, e caía do céu aqueles... é tipo papel alumínio que brilha, tudo prateado. Sim. Era uma chuva, tipo uma coisa prateada, assim. Ai, e aí, quando aquilo começou a cair, eu e meu filho, a gente olhou para cima. E nós olhamos para cima e ele estava no último andar de um dos edifícios mais altos ali da Avenida São Luís, assistindo aquela parada. E quando a gente olhou para cima, e ele olhou para baixo e viu a gente. Então aí ele fez assim, sabe? Ele ficou um tempão dando adeus pra gente, e aí meu sonho acabou. Então a sensação que ficou foi muito boa. Ele estava feliz, ele estava assistindo a festa, a gente estava lá embaixo e ele soube dar tchau pra gente, se despedir da gente assim. Se despedir. E 3 dias depois também. Tem alguma coisa a ver? Lógico que tem. As almas continuam amigas da gente. As almas podem vir, como teu avô, né? Meu pai. Teu pai veio se despedir de vocês, falar um oi. É lógico que existe ligação. E isso vai porque há de eterno. 3 dias é bastante rápido. Mas isso que eu te falei, se tem a ver esses 3 dias, se há alguma data em que isso se manifesta. São 36 horas. São 36 horas que a gente dá para que a alma entre um momento de passagem mesmo e que ela acorde e vá. Portanto, está certo, 36 horas. Estaria dentro de prazo. Sônia, você sabe que eu passei por isso e algumas pessoas passam. É quando você perde o ente querido, mas você está do lado. Uma coisa é você perder o ente querido, uma morte súbita, um acidente. Agora, eu vi aqui no Twitter muita gente que diz que o pai ou a mãe faleceu e ela estava do lado. Uma dessas pessoas é a Kelly Eberaldo. E ela traz aqui um relato, ela permitiu que eu dissesse o nome dela. Ela fala: meu pai faleceu, ele disse para mim que vinha me buscar. Será que é isso que me deixou, que eu estou tão atormentada? Quer dizer, o pai deve ter falado alguma frase momentos antes de morrer. Entendi. E isso acontece com muita gente que está no leito de morte, no hospital, e o ente querido fala alguma coisa, isso pode causar uma impressão como está causando para a Kelly. Você vê, ela ficou literalmente impressionada, né? Morto pode vir nos recolher, mas não vir buscar. Só Deus que tira a nossa vida. Só o Pai bendito que tira a nossa vida. Agora, na hora da minha passagem, oh meu Deus, se meu pai pudesse estar presente. Então, os desencarnados que ainda não reencarnaram novamente, que se encontram em outros planos, pode estar sim na passagem, fazendo uma festa pra gente, por que não? Aí faz sentido mesmo. Buscar, não é que eu venho te buscar, você vai morrer, vou te levar comigo, não é isso. Vou te no momento da sua passagem, vou estar lá no plano espiritual, né, no portal para te receber. Eu vou até o portal. Sônia, o dia de amanhã, os cemitérios ficam lotados no Brasil inteiro. Exatamente. Muita gente passa mal. Isso é fato, tem gente que tem que ser socorrida. Uma das minhas seguidoras aqui, a Lívia Morenita, ela fala o seguinte: quando eu vou ao cemitério, saio de lá, Márcia, com muita dor de cabeça. Por
Por isso não faço muita questão de ir. O que seria isso? Nós temos na cabeça uma glândula chamada pineal. Essa glândula é a glândula da mediunidade. De repente ela chega ali e tem muitas almas vagando que querem conversar com ela pela pineal e realmente dá dor de cabeça. Ela pode ter uma grande mediunidade aflorada e a pineal começa a se comprimir, dilatar, comprime e dilata. E isso dá uma dor tremenda na pessoa, na cabeça. Aí, às vezes, Comunicação que ela está fazendo. A tensão de estar no local e depois essa energia toda, porque é energético. Lógico, é energético totalmente. Sônia, tem outro detalhe que eu acho interessante. A gente sabe que tem aquela morte do ente querido seu. E tem aquela morte do artista. Isso mexe com muita gente. Porque vira um ente querido. Vira um também, ente né? querido. E eu estou recebendo aqui diversos fãs do MC da Leste, que faleceu há 4 meses, que são jovens. Olha, eles são fiéis, eles se manifestam. São jovens, esse garoto era ídolo. E a pergunta ele deles... fez 21 anos, completaria 21 anos, agora, quarta-feira, dia 30, né, que a gente comentou aqui. E aí a pergunta, eles querem saber se o MC da Leste está bem, porque a morte dele foi uma morte brutal em cima do palco. Quer dizer, ele é uma pessoa com saúde, que estava no auge de uma carreira, casado, bem casado. Quer dizer, Cheio então, de planos profundos. uma morte que uma pessoa que foi arrancada dessa vida sem desejar, sem motivo nenhum. E aí também existe a sensação do antes da hora. Do antes da hora. É, a impressão que dá. O que você poderia dizer para os fãs do MC da Leste? Eu preciso... Olha, a data de nascimento dele é 30/10/73. 72, né? Que ele faria 21 anos. 30/10? É, 30/10/72. Qual que é o nome dele? Não, é 92, exatamente, olha eu, 92. 92? É. Tenho certeza absoluta que esse menino está bem. Ele foi recolhido, tenho certeza absoluta. Posso dizer, agora aqui quem está falando é a sensitiva. Tá. Então, eu estou usando a minha sensibilidade para contatá-lo. Contatá-lo. E eu tenho certeza que ele está bem, graças a Deus, é o que eu posso dizer. Quer dizer, quando a gente dá uma data de nascimento, você usa com a data isso econômica, a data de você faz nascimento. uma conexão, isso? Imediatamente. Imediatamente. Com o chip, Olha, então, mas a data 100 correta é essa pessoas... mesmo, 30 de outubro de 1992, estava louca, estava com 70 na cabeça. A cada 100 pessoas, 2 se comunicam. É mesmo. Então é pouquíssimo. Sim. Pouca gente que está no mesmo patamar, sabe, está no mesmo plano que eu. Então, precisa de 200, 300 pessoas aí, 3, 4 se comunicam, conversam direitinho. Não é assim, todo mundo que morreu se comunica. Não existe isso. Mas alguns se comunicam pela data de nascimento do MC da Leste. Sim. Não é? A Márcia está dizendo que ele está bem, que ele Tá se bem, encontra graças a bem, Deus. apesar dessa morte brutal, Nossa. realmente, né? A pessoa que morre brutalmente, ela fica ligada ao momento da morte. Como se... aquele susto que a gente diz da morte. Mas ele, como inteligente que era e rápido, Ele assimilou. assimilou rápido e não precisa ter religião. E quem fez isso? Como é que fica? Nossa Senhora. Nossa Senhora, Deus tenha piedade. Deus tenha piedade, da sua realmente. alma. E o MC Quem da Leste? fez ou quem mandou fazer, né? Pode ter Nós sido temos uma um para um vídeo, grau, nós mostramos aqui o vídeo que o MC da Leste tinha um prenúncio, uma intuição, uma sensação que ele ia morrer. de que ele ia morrer. Ele falou de uma maneira música, né? séria com amigos durante essa apresentação, onde ele fala, eu estou indo ver minha mãe, verdade. eu estou indo, vou de encontro com minha mãe. Quer dizer, dá a impressão que algumas pessoas, Márcia, não sei, e aqui também vai algumas perguntas do Twitter, pessoas que estão sentindo que vão morrer. O que poderia fazer uma pessoa que está sentindo isso, Márcia? De duas uma, ela está com medo da morte ou ela tem premonição. E é difícil distinguir qual é o certo aí, qual é o correto. Uma coisa a gente pode dizer, a morte não existe. Os nossos estudos, a nossa comunicação com o astral, do Dr. Bezerra de Menezes, a conversa que a gente tem com os irmãos no astral, é que a certeza absoluta de que a morte não existe, que é uma passagem daqui para um outro plano. Então, estude.
Eu acho que quem tem medo tem que estudar, tem que ler os livros espirituais, tem que se aprofundar, né? Porque aí passa o medo. Eu sempre falo uma frase do Fernando Pessoa, que eu acho que assim, que é bem isso mesmo, que ele fala: a morte é a curva da estrada, a morte é apenas não ser visto. É isso, você deixa de ver, mas isso não quer dizer que a pessoa tenha desaparecido, lógico. né? É bem isso, é a curva da estrada. Quando você faz, você não vê mais o que está lá, ficou realmente para trás, mas está sempre no coração, na memória da gente, e não é porque você não vê que realmente continua essa energia, por aí, né? Continua é uma energia, é vida. É vida mesmo. Sônia, tem várias pessoas, vou citar uma, o M. Lopumo, ele quer saber o seguinte da Márcia: ele vai ao cemitério, ele gosta de fazer uma introspecção nessa data, mas as pessoas estão querendo saber se há algum salmo ou oração especial para o dia Boa de essa finados. pergunta, exatamente, isso é bom, todo mundo Salmo sabe 91 é um salmo importantíssimo para o dia de amanhã. Todo mundo pode abrir a Bíblia e orar o Salmo 91, sabendo que é um dia especial em que os desencarnados estarão no nosso plano. É muito importante saber que é uma festa espiritual, sabe? Então, já que é uma festa espiritual e os desencarnados estarão aqui, por que não fazer um Salmo 91 para o desencarnado da tua família? Sim, certo. é importante, sim. De todas essas mortes de artistas nesse ano de 2013, a gente teve duas que foram suicídio, que foi justamente a do Valmor Chagas e do Champignon. Como é que eles estariam agora, ou para essa data, ou para eles a ligação entre os planos é mais complicada? Como é que se vê isso? É assim, a única coisa que não pode fazer é suicídio, né? Não pode. Então, se eu tiro a minha vida, vamos imaginar que o Valmor Chagas, eu não sei quantos anos ele tinha, mas vamos imaginar que ele tivesse que viver 90 anos. Se ele morreu com 80, ele vai ficar 10 anos no umbral. Você tem que completar aquilo que seria o seu ciclo natural. O tônus vital tem que ser completado. Entendi. É como se estivesse apagando, liquidando o tônus vital. Então, nossa, o que a gente tem que orar para um suicida, isso não quer dizer que Deus não reveja, que Deus é Pai. Mas assim, suicida, você tem que orar. Salmo 91, muitas vezes para que ele tenha família paz. pode ajudar. Lógico, né? Salmo 91, o Pai Nosso, a família pode ajudar, porque é muito triste a vida de um suicida. Certo. Bom, o Champignon tinha 36 anos, Meu Deus. 37, quer dizer, ele ainda teria, em tese, uns 20 anos pela frente, pelo no mínimo. menos, né? 30 anos, 40 anos a mais de vida. Infelizmente, e segundo a doutrina espiritualista, ele vai cumprir esse tempo, tempo, né? Até São 20 anos, a idade então, na qual ele teria na qual ele pediu para vir para desencarnar, naturalmente. Então ele vai cumprir, tem que cumprir. Tem mais perguntas? Tem. Sônia, é fato aqui no Twitter, todo mundo pergunta de pai e mãe e filho, porque é uma perda. Origem, né? Quem já perdeu pai e mãe, é uma perda que quando você leva a notícia na hora, é algo que cai o chão naquele exato momento. A Bia Oliver, ela fala uma coisa aqui importante, ela fala o seguinte: Márcia, no meu aniversário de 19 anos, eu vi minha mãe falecida na minha cama, tudo ficou branco, mas eu não consegui falar com ela. Ela faleceu em 10/11/1998 e ela está guardando isso até agora. Interessante tudo Ela ficar viu a mãe, branco, né? tudo branco. Tudo for branco significa paz, significa que a mãe está num plano superior. O dela, ela não contactar, ela pode fazer o Salmo 119 para a mãe dela, para que ela possa, ou por sonho, ou realmente poder estar com a mãe dela. Salmo 119. Tá certo. A outra pergunta também que é reiterada, aqui quem faz é o Júnior Guizio, ele fala o seguinte: o que seria escutar vozes de pessoas, conhecidas ou não, te chamando e não ter ninguém no local, a não ser você? Isso acontece com muita gente. Acontece com muita gente mesmo. Quando você tem mediunidade, você pode estar com os seus ouvidos mediúnicos abertos para qualquer som que não seja desse planeta, que não seja desse plano. Muita gente escuta mesmo, gente chamando, ou seja, isso é uma forma de mediunidade.
A pessoa pode ter momentos de mediunidade, por exemplo, vai ouvir isso uma vez na vida, nunca mais. É que naquele momento pode ter, porque todo mundo nasce com o dom, desenvolve ou não. Uns desenvolvem, outros não. Pode acontecer assim, de abrir uma portinha aqui em cima, na pineal, como você fala, e de repente recebe uma mensagem, tipo um flash mesmo. Assim. Tipo um flash, lógico que pode acontecer. Pode ser uma vez na vida, sim, ou várias, né? Tem uma pergunta para a Márcia aqui, que acho que muita gente... Deixa a pergunta e a gente vai dar uma muita gente talvez fique assim um pouco preocupado. Então, essa pessoa fala o seguinte, que é o S. Lutieste, ele fala o seguinte: um espírito pode perseguir uma pessoa. Por que ele diz isso? Faz tempo que ele não visita a avó dele no dia de finados. Então a pessoa parou de ir no cemitério para visitar a avó. E ele está sentindo presenças esquisitas. Ou seja, pode ter alguma relação com a falta de ir ao cemitério e você, essa pessoa está chateada com você? Você responde em um minutinho, tá, Márcia? Eu vou parar, fazer um intervalinho aqui pra gente dar uns recadinhos. Aqui a gente vai sorrir pra ouvir. A gente vai falar mais perguntas. Você pode continuar mandando perguntas, né? Que a Márcia vai respondendo aí no Twitter do Lordelo, @JorgeLordelo, que mandar no meu também, @Sônia Abrão, tá? Existem espíritos que perseguem, é isso, né? Porque a pessoa diz que parou de ir no cemitério e fica sentindo umas presenças esquisitas. Como é que você vê isso, Márcia? Não ter ido no cemitério não acontece nada. Mas que existem espíritos que ficam desorientados e desesperados e não querem ir embora. E que ficam atrás das almas encarnadas que somos nós, existe muito. Muito. E como é que por que o espírito está me vendo? Por que eu e não você? Então, o espírito me vê quando eu estou triste, quando eu sou depressivo. Então, todo depressivo tem encosto, tá? Então, você está triste, você está depressivo, você abaixa seu padrão vibratório, aí o morto vem e te vê. Aí que você vai ficar mais triste mesmo. Então, tem que elevar o padrão vibratório, cantar, assistir televisão, coisas alegres. Essa vida de energia positiva, exatamente. De boas vibrações, de alegria mesmo. Bons fluidos. Exatamente. Encher tua vida de bons fluidos. É isso que precisa. Olha, a chefe Flávia Ferraz, ela tá mandando um beijo para você, Lordel, tá falando com a gente também. E ela diz assim: por favor, Sônia, fala para Márcia se é normal sentir que está chegando a própria morte. Minha mãe disse naquele dia que ia morrer e morreu. É isso, no dia, porque às vezes as pessoas têm uma premonição, têm uma intuição, horas antes, não sei o quê. A mãe disse que era naquele dia e morreu naquele dia. Pois é, então são 36 horas antes. 36 horas antes de eu desencarnar lá no céu, eu já estou aqui na Terra, eu já estou desencarnada no céu. Então pode ser sim que a pessoa tenha premonição da própria morte. Tá, tem o Alex Alves Santos, sempre que vou ao cemitério fico tonto, como se eu tivesse bebido, a visão fica turva. O que eu faço para melhorar a situação? Tem que tomar cuidado para ir ao cemitério, evite o cemitério, que a gente vê que você fica carregado. Tome banho de água azul, tome banho de sal grosso e sempre a gente fala aqui, ó, do plexo solar, do umbigo, da barriga, sabe? Coloca um band-aid, um esparadrapo no teu plexo solar para você não ser bombardeado no cemitério. Olha, isso é interessante. Isso é muito legal. Todo ambiente meio poluído, ambiente pesado, fecha o umbigo. Fecha o umbigo com esparadrapo. Antes de devolver lá para o Lordelo, que está cheio de perguntas também, só o Gé Palliser, me parece, né? E ele fala: Sônia, por favor, eu sonho com o meu vô 3 vezes por semana. Será que ele está bem? Porque toda semana eu sonho com ele no pé da minha cama e ele queria que você orientasse. É muito bom. Se está no pé da cama, está te visitando. Se está te visitando, provavelmente está bem. Provavelmente, eu precisaria da data. Faz 16 missas, né? Faça 16 missas para ele, que com certeza ele vai receber esse carinho. Esse carinho, e se for alguma coisa que ele estiver mal, exatamente, né? As missas vão ajudar. Tá? Pode falar, Lojão. Sônia, eu tenho recebido alguns twitters aqui de pessoas, de mães que perderam crianças. Mães que perderam filhos pequenos. E a Samantha Lida, ela falou o seguinte: a mãe que não aceita a morte do filho, ainda mais tão pequeno, atrapalha a desencarnação? Desencarnar, tirar carne. Então, a partir do momento que desencarna, já desencarna, quer dizer, já morre, já sai do corpo. Atrapalha sim, lógico,
chamar um filho querido desesperadamente, pode atrapalhar e muito. Então, temos que aprender a lidar com a dor. Isso é muito triste, mas aprender a fazer a cama de um filho que já se foi é a maior dor que eu conheço. Mas, tá na letra do Chico Buarque. Não tá? Então, é triste, mas precisa ser visto e revisto, até para a criança ir bem, para aquela alma não ficar presa a você que está aqui na Terra. De repente, essa era uma alma que precisava completar um pouco de coisa, um período bem curtinho aqui na Terra, para algum tipo de evolução? Com certeza. Para não truncar. Tem gente que reencarna só 3 dias que na Terra. Certo. É um tempinho que ela teve que passar aqui nesse plano. Ficou faltando esse tempinho apenas para que ela siga no caminho da evolução. O Severino Santos quer saber se você tem Twitter, porque ele queria perguntar diretamente para você. Você tem Twitter, Márcia? Não, eu não tenho Twitter. Você pode entrar pelo site e deixar recado. Tá. É o www.marciafernandes.com.br. Aí você responde lá para ele, tá bom, Severino? Fala. Tem uma pergunta aqui difícil. A Jennifer Lopes, ela fala o seguinte: o pai dela faleceu, Márcia, agora, 20 de 5 de 2012. E a partir dessa data, Márcia, ela passou a sentir o cheiro do pai no noivo. Nossa. Ela passou a sentir o cheiro do pai do noivo depois da morte no pai. Tá. Então ela está preocupada, ela queria saber o porquê disso. De repente o pai está usando a energia de vida do noivo, né? E encosta literalmente no noivo para poder conversar com ela. Tem que fazer 16 missas correndo pro teu pai, tá? Não é normal isso. Sentir o cheiro dele, ele já se foi, então não é normal. Não é normal, né? Acho e é que estranho isso, né? E ela usa a energia, está sendo usada a energia anímica, ou seja, como se ele fosse o médium, o namorado certo, dela. Exatamente. Bom, Patrícia Dantas, minha filha foi assassinada há 4 meses. Gostaria de saber se ela tá bem. Ela nasceu no dia 6 de dezembro de 1988 ou 86. Isso precisa direito aqui. Tá, isso precisa pegar a data correta e o nome correto dela para a gente não falar. Tá. Olha, minha filha foi assassinada há 4 meses, 6 de dezembro de 1988 mesmo. Se foi 6 de dezembro de 88, ela está dormindo. É o que eu posso te dizer. Portanto, bem. Dormindo? Dormindo. Há tanto tempo assim? Tem gente que dorme 30, 40 anos. Mesmo? Pela terra, né? Sim. Lá porque na verdade lá o tempo é diferente. E dorme por quê? Porque não aceita, porque tem dó, tem pena de ter ido embora, fica revoltado. Então eles põem para dormir e vão dando os passes energéticos na pessoa, até que ela consiga não chorar acordada. Certo, entendi. Entendeu? Ela fica sendo medicada. Fica medicada. Um tratamento espiritual. Exatamente. A Hebe e o Chico Anísio tinham essa história. Eu não tenho medo de morrer, como o Lodelo falou. Eu tenho pena. Então, uma pessoa que tem pena de deixar essa vida, ela precisa de um carinho a mais. Ela precisa de um carinho a mais. Ela precisa de energia, de passes mediúnicos, de pessoas que já se foram, que trabalham com isso. Os que resgatam, né? Precisa sim. Tá certo. Sônia, a Vauria Regina, lá de Araçatuba, ela tem uma pergunta importante. Ela fala assim: Márcia, eu estou grávida. E ela quer saber de você se ela deve ir ou não amanhã ao cemitério. Não tem diferença alguma. A gravidez não faz mal nenhum. Tá. Né? O espírito da criança já está do lado dela, e com certeza irá junto ao cemitério, mas isso não quer dizer nada, não vai fazer mal nenhum. Pode ir sim, a não ser a emoção que você possa sentir de um ente querido teu estar ali naquele dia, mas fora a emoção, nada de ruim pode acontecer. Tá certo. Bom, tem alguma pergunta? Não volto já aqui enquanto o Lodelo pega mais perguntas. Eu também tenho bastante no Twitter, tá? Mas agora deixa eu pegar os contatos primeiro de vocês, como o nosso diretor está pedindo, aí depois a gente continua o nosso papo, Lodelo. Sônia, meu Twitter é o @Jorge Lordello, meu Facebook é o Jorge Lordello Oficial. Uma pergunta aqui que vale para todo mundo, para a Márcia responder, é o seguinte: a Babi Gomes fala o seguinte: ir ao cemitério e chorar no túmulo faz mal para aquele que morreu?
Já já você responde, Márcia. Primeiro dá os contatos pra gente e mostrar seu livro também. Eu tenho esse livro, gente, é uma graça muito interessante você ler. O Sonho Nosso de Cada Dia com os Significados dos Sonhos. É da Márcia Fernandes. Você pode conseguir pelo site, né? Pelo site. www.marciafernandes.com.br. Você vai amar esse livro, é muito legal mesmo. É legal, né? Márcia? Que a gente sonha e os sonhos podem ser verdadeiros. É verdade. E o telefone que é o 3711-0180. Tá. A gente está esperando todo mundo na palestra do dia 20 de dezembro para fazer a psicografia. Psicografia, psicofonia, você que está em busca de uma mensagem, de repente, você pode conseguir aí no próximo dia 20 de novembro, de dezembro. Né? Então já liga, já se inscreva aí para a palestra da Márcia, a sessão de psicografia e psicofonia, tá certo? Bom, se é problema, chorar no túmulo, é isso? Se faz mal no dia de finados, ir lá e ficar chorando. Sempre faz muito mal, né? Eu morta, sentir, eu ver meus filhos chorando, desesperados por minha falta. Então, evite chorar. Imagine um mundo alegre, um mundo melhor, um mundo feliz e vá ao cemitério com o coração em paz. Esse foi o recado que meu pai me deu. Isso foi o recado. Meu pai falou, passou na minha testa, não ouvi, passou na minha testa. Filho, seja uma pessoa melhor, seja uma pessoa correta, ajude seus familiares, as pessoas, que eu vou estar vendo daqui de cima que valeu a pena. Então eu fico imaginando o contrário, se a pessoa ficar chorosa, depressiva, triste, a pessoa no outro plano vai ficar da mesma maneira chateada. Exatamente. Olha, sabe o que teve, eu nem sei se dá tempo, mas eu vou falar rapidinho aqui, teve um vídeo que foi um dos mais assistidos no mundo da semana passada para essa semana, que é daquele bebezinho que ouve a mãe cantar e ele começa a chorar de uma tal maneira, ele vai alterando as expressões, ele vai se emocionando, tipo um adulto. Eu desconfio um pouco desse vídeo, porque me parece muito as expressões do Gato de Botas do filme do Shrek. Eu não sei se aquilo tem realmente efeitos colocados no rostinho do menino. Ele muda muito de expressão. Ele é a coisinha mais linda. A mãe começa a chorar, ó. Ele vai mudando muito. Quer ver? I don't want you to come out here no more. I beg you for mercy. You don't know how strong my weakness is, or how much O olhão já ficou cheio de lágrimas, tá vendo? É impressionante. Cause when you see it's over with her, I want to believe it's true. So I let you in, knowing Olha! O que foi, diretor? Então, olha, escorre a lágrima. Acho que não é efeito, não. Mas assim eu fico pensando, esse garotinho, será que ele não é um espírito muito antigo, encarnado, por esse excesso de sensibilidade? Essa reação que um adulto teria numa criança, só para encerrar. Com certeza é uma alma antiga que sente tudo à sua volta com muita sensibilidade. Muito lindo. Uma graça, muito lindo. Né? Ela tem um filho que é um presente de Deus aí, como todos são pra gente, na verdade, viu? Vamos ficando por aqui então, diretor, é isso? Acabou o nosso tempo. Então, obrigada, Lordela, tá? Obrigada, Márcia, por toda essa orientação. Acho que você ajudou muito a consolar os corações de muitas pessoas que perderam aí seus entes queridos e amanhã vão poder viver um sábado de uma maneira mais amena, mais tranquila, com mais paz no coração, essa paz que a gente deseja para todos aqueles que já se foram também. Então, obrigada, que vocês tenham um dia de finados de muita paz no coração. Super beijo, um ótimo final de semana, até segunda-feira com mais uma Tarde é Sua, 3 da tarde, gente. Tchau, tchau.